Olá, esta é a primeira edição do Jornal Toda Hora desta madrugada. Te convido a conferir comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. E o terceiro ministro a apresentar seu voto no julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus foi Luiz Fux. Ele defendeu absolver Bolsonaro e aliados da organização criminosa. Vamos ver um resumo do discurso dele, que durou várias horas. Em seu voto nesta quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus, o ministro Luiz Fux alegou incompetência para julgar a ação penal sobre golpe de Estado e outros crimes. Para ele, o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Segundo Fux, somente seria caso de julgamento pelo STF se houvesse autoridades com a chamada prerrogativa de foro. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Fux ainda defendeu que a existência de um plano não caracteriza a organização. O magistrado argumentou que a consumação do crime está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade e votou por absolver Bolsonaro e outros aliados do crime de organização criminosa. Pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a sair da prisão domiciliar para realizar um procedimento médico em um hospital em Brasília. Bolsonaro passará por uma remoção de uma pinta no próximo domingo. Moraes determinou que o transporte seja feito sob a escolta da Polícia Penal do Distrito Federal e que a permanência no hospital só está prevista para o dia do atendimento. Outra determinação é que Bolsonaro apresente o atestado médico à corte em até 2 dias após o procedimento. O ministro também ressaltou que a autorização é provisória e que o ex-presidente deve continuar cumprindo todas as medidas cautelares impostas a ele, inclusive a inspeção obrigatória nos veículos que saírem e entrarem da residência de Bolsonaro. Autoridades foram notificadas para acompanhar e tomar as providências necessárias, incluindo a Procuradoria-Geral da República e os advogados do ex-presidente. O procedimento vai ocorrer 2 dias depois da sentença do julgamento que Jair Bolsonaro é réu, e no dia da pequena cirurgia, Jair Bolsonaro já vai ter conhecimento do seu destino na Justiça. Os preços caíram. O IBGE informou que a inflação oficial do país fechou o mês de agosto com uma redução de 0,11%. Foi a primeira vez que isso aconteceu este ano. A baixa do IPCA foi provocada pela conta de luz, beneficiada pelo bônus de Itaipu, pelo preço de alguns alimentos e também da gasolina. Em 12 meses, o índice está acumulado em 5,13%, ou seja, continua acima do teto da inflação, que é de 4,5%. E a equipe de ativistas que está tentando levar ajuda humanitária para Gaza informou que outro de seus barcos foi atacado perto da Tunísia. A suspeita novamente é que um drone tenha atingido a embarcação após um incidente parecido no dia anterior. De acordo com o grupo, dessa vez o Alma, de bandeira britânica, foi atingido em águas tunisianas, próxima à cidade de Sidi Sousseid, nos arredores da capital Tunis. O incêndio causou danos no convés superior, mas todos os passageiros e tripulantes estão seguros. O incidente ocorreu um dia depois de ativistas afirmarem que o barco Família foi atingido por um dispositivo semelhante, na mesma área da Tunísia. Mas as autoridades do país do norte da África afirmaram que nenhum drone foi detectado.
A pequena frota transporta a ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades, como o brasileiro Thiago Ávila. Os organizadores dizem que a intenção é abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas. O grupo de ativistas planeja recomeçar a viagem nesta quarta-feira. A vitória da Bolívia contra a seleção brasileira teve um marco mais negativo do que a derrota. A quinta colocação do Brasil foi a pior na história das eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas se tem algo que o brasileiro pode se apegar, é que da última vez que não fomos tão bem, a seleção foi pentacampeã. O Brasil perdeu para a Bolívia em El Alto por 1-0 na última rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com esse resultado, a seleção brasileira terminou na quinta colocação geral, sua pior posição na história da competição. Confira agora a campanha do Brasil nas eliminatórias. Foram 18 partidas, com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 24 gols marcados e 17 gols sofridos. Essa colocação do Brasil foi ainda pior do que o resultado do ciclo de 2002. Na ocasião, onde o Brasil acabou pentacampeão, o país ficou em terceiro lugar nas eliminatórias com 30 pontos. Assim como no atual torneio, o Brasil também sofreu 6 derrotas na época, para Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai. Mas apesar da derrota ontem, a seleção brasileira não corre o risco de perder a vaga como cabeça de chave, pelo menos de acordo com os critérios que devem ser adotados pela FIFA no sorteio dos grupos. Para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a FIFA deve manter o modelo utilizado nas últimas edições e utilizar o ranking FIFA como critério principal para a definição dos potes no sorteio. O Brasil ocupa atualmente a quinta colocação no ranking da FIFA, com 1.777,69 pontos, atrás de Argentina, Espanha, França e Inglaterra. O próximo ranking será divulgado no dia 17 de setembro e o Brasil deve cair para a sexta colocação de acordo com as projeções. Mesmo com oscilações nos resultados recentes, não há risco matemático de o Brasil cair além da 9ª posição até o sorteio. Eu fico por aqui e na próxima edição vamos falar sobre uma peça teatral apresentada só por mulheres, sobre os rios brasileiros. É 1h35, até lá!